Pessoal, sejam bem-vindos ao Café com Palavra. Esta manhã eu quero falar com vocês sobre os projetos de Deus para as nossas vidas. Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de aliança. E aquilo que incomoda os filósofos desde os tempos, desde os primórdios, né? Desde Aristóteles, Platão, Sócrates, todos os pensadores da humanidade sempre questionaram de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos. E nós sabemos, nós que temos uma cosmovisão baseada na palavra, né? O que é cosmovisão? É a visão de mundo. E existem várias visões de mundo, né? Se você conversar com alguém que nunca saiu do interior, vamos dizer assim, da roça, né? Aquela pessoa tem uma visão de mundo muito diferente da visão de mundo de quem mora numa cidade como São Paulo, quem mora numa cidade como Nova York. São visões de mundo totalmente diferentes. E existe uma visão de mundo baseada na palavra de Deus. Essa visão de mundo baseada na palavra de Deus nos apresenta a história da humanidade em 3 pilares muito conhecidos. Primeiramente, houve todo um processo de criação. Deus criou o homem, Deus criou os animais, Deus criou a terra. Como diz a Esther, Deus criou tudo, né? Deus criou todas as coisas. Depois veio uma segunda fase, que foi a queda do homem e a introdução do pecado na humanidade. E o terceiro processo, a terceira fase, que seria a redenção desse homem, a salvação desse homem, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus tem um projeto para cada um de nós. E eu queria ler o texto que está em Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 8, diz assim, o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra de Pedro, ela dá uma orientação daquilo que nós devemos viver como o projeto de Deus para as nossas vidas. E o que é interessante, como é que eu vou viver o projeto de Deus? Como é que eu vou conseguir viver na plenitude o projeto de Deus, aquilo que Deus quer para a minha vida? Olha só, essa palavra diz que nós devemos viver em piedade. Então, o primeiro lugar que a gente tem que cuidar para poder conseguir viver o projeto de Deus vigie a sua língua. Cuide aquilo que você fala e para quem você fala. Cuide para quem você revela os teus projetos. Cuide para quem você revela os teus sonhos. Muitas vezes a gente acredita que falar para algumas pessoas vai ajudar a concretizar os sonhos. Encontre as pessoas corretas para quem você pode contar os teus sonhos,
para quem você pode contar os teus projetos. Provérbios vai dizer que até um tolo passa por sábio quando ele fica caladinho, quando ele fica quieto. Então, primeiro passo para que você tenha os projetos de Deus acontecendo na tua vida, vigie a sua língua. Cuide para quem você fala. Seja moderado ao fazer promessas, né? Cuide aquilo que você promete. Se você prometer, cumpra, né? Há uma frase que diz que a gente nunca deve prometer nada enquanto nós estamos eufóricos e alegres, e também nunca tomar uma decisão enquanto nós estamos tristes ou até enfurecidos, né? Então, cuide com aquilo que você faça, as promessas que você faça promessas que você possa cumprir e as pessoas confiarão em você, e esse acaba sendo um dos passos que vai lhe direcionar para o cumprimento dos projetos de Deus na sua vida. Nunca deixe passar uma oportunidade de dizer uma palavra gentil. Elogie, fale, agradeça, diga muito obrigado, né? Agradeça. O coração grato, né? Deus se alegra dele. Um coração grato é um coração aberto para receber as promessas de Deus. Eu sempre levo comigo que existe um tripé para que a gente tenha sucesso na nossa vida. Primeiro é obedecer essa palavra. Você não pode se desviar da palavra de Deus. Segundo, você tem que ter uma vida, né, de oração, uma vida de comunhão, de contato com Deus. E terceiro, ser grato. A gratidão, ela abre portas, a gratidão, ela mostra o quanto nós estamos ligados com Deus, porque Deus é um Deus justo, né? E a gratidão, ela está alicerçada na justiça. A partir do momento que eu sou grato e agradeço a Deus e as pessoas da forma como elas me ajudam, da forma como elas acabam de alguma forma trazendo algum benefício para a minha vida, ou ainda, né, me auxiliando de alguma forma. Outra coisa interessante que acaba nos direcionando para o projeto de Deus, tem um interesse real pelas pessoas. Sabe, nós vivemos um período em que as pessoas se aproximam de você daquilo que você pode dar para elas. A partir do momento em que elas não te enxergam mais como algo que elas possam retirar de você, que elas possam se beneficiar, você já vai para um segundo plano, ou você já vai até para o fim da fila dos amigos que serão lembrados quando elas realmente desejarem de amizade, de um ombro amigo ou de alguma coisa parecida. Então, as pessoas, elas devem ser importantes em nossas vidas, não pelo aquilo que elas podem nos dar, mas pelo que elas são. Filhos de Deus, criados por Deus, e que também merecem, né, o nosso carinho, a nossa atenção. Então, por isso, tenha cuidado, né? Tenha cuidado, não manifeste um interesse, né, egoísta para uma pessoa, mas um interesse genuíno, né? Genuíno, que demonstre atenção real pela necessidade do outro. Seja alegre, né? Se desprenda daquilo que faz mal, das raízes de amargura. Ontem nós falamos aqui sobre Noemi, né? Que perdeu seus filhos, perdeu seu marido, e ela mesma disse: olha, me tornei amarga, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou amarga. Muitas pessoas têm essa mentalidade, né? Vivem uma vida desprezando a si mesmo, com uma baixa autoestima. Então seja alegre, né? Curta o dom da vida que Deus lhe deu, né? Que é poder acordar de manhã cedo, pela manhã, agradecer a Ele, viver um novo dia, construir um novo dia, né? Tenha a mente aberta, tá? E tente analisar todos os fatos que acontecem. Tenha a mente aberta, né? Para receber um novo de Deus, para receber a palavra de Deus. Tenha a mente aberta no sentido de que existe uma palavra de Deus para a tua vida, e ela está nesse livro.
você não precisa correr atrás de um profeta, você não precisa correr atrás de um pastor, você não precisa correr atrás de um homem ungido de Deus para falar contigo. Abra a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a voz de Deus para a tua vida. Então, tenha a mente aberta para isso, para ouvir a voz do Espírito Santo. Abra os teus ouvidos para ouvir a voz dele, para entender o que o Espírito Santo quer falar para você, né? Outro ponto importante, seja sensível ao sentimento dos outros, seja sensível às pessoas, seja sensível àquele próximo, aquele irmão, aquele teu colega de trabalho, seja sensível, né? Tenha olhos espirituais, é isso que Pedro está querendo dizer para nós. Olha, você emprega aí a diligência, emprega a fé, a bondade, e a bondade você coloca o conhecimento, e ao conhecimento você coloca o domínio próprio. Esses são os conselhos que Pedro está dando nesse texto. É tão importante a gente observar a palavra, porque a palavra ela tem todas as chaves. Sabe, tem um perfil aí na internet de um cara que ele tem milhares de seguidores. E o negócio dele é cursos de finanças, é aconselhamento de finanças, é investimento na bolsa de valores. Você já deve ter visto aí, Primo Rico, né? Esses dias ele estava falando que todas as coisas no mundo já estão escritas. E ele estava admirado, olha só, né? Um cara aí que está no marketing digital, investimento, mundo de finanças aí, bem conhecidíssimo. E ele estava impressionado, dizendo, olha, todas as coisas já estão escritas, e eu me deparei com a Bíblia tem todos os conselhos, até para finanças, até para a vida, até para os investimentos, até para os negócios, até para o cotidiano. Claro, porque a Bíblia talvez você vai dizer assim, mas eu quero a resposta para tal pergunta. Talvez você não vai encontrar dessa forma, mas a Bíblia ela tem a resposta para todas as indagações, para todas as questões, para todos os anseios da humanidade e aconselhamentos para todas, né, as fases da nossa vida. Então, esteja com o ouvido aberto para o Espírito Santo, para aquilo que ele quer falar com você, por intermédio da palavra de Deus. Amém? Olha só, seja sensível e não dê atenção aos comentários maliciosos que fazem com você. Pessoas inteligentes, pessoas interessantes, elas vão falar sobre a Bíblia, elas vão falar sobre a palavra de Deus, elas vão falar sobre as bênçãos de Deus, elas irão falar sobre as promessas de Deus, elas irão falar sobre as alegrias de Deus, né? Elas irão falar sobre as bem-aventuranças, sobre as bênçãos de Deus. Agora, pessoas medíocres, pessoas vazias, elas se ocuparão em falar mal de você, elas se ocuparão em denegrir a tua imagem, elas se preocuparão em mostrar aquilo que elas, por algum motivo, se decepcionaram com você, porque talvez você não deu mais do que elas esperavam, né? E elas te procuravam apenas com um certo interesse, e a partir do momento em que você não correspondeu mais a esses interesses, você não se tornou mais uma pessoa interessante. Então, não dê ouvidos. Foque aonde? Na palavra. Foque aonde? Na promessa. Foque, né, naquilo que o Senhor tem para a tua vida. O projeto que Ele tem para a tua vida. É isso que Ele tem propósito, né, para a tua vida, para a minha vida. E nós devemos estar com os olhos nesta promessa e nesta palavra. Amém? Eu quero desejar aí um bom dia para o Carlos Eduardo, para o Isaac, para o Sandro, para o Jonatas Caleirana, para minha esposa, né, que foi a primeira que entrou aqui pelo Instagram, lá pelo Facebook, o Cristiano, o Rodrigo, bom dia Pete, bom dia Pastor Daniel, a paz do Senhor, que Deus abençoe, né, que você tenha aí uma quinta-feira abençoada, sabendo que o Senhor tem os seus propósitos para a nossa vida, que Ele tem os seus projetos para a nossa vida. E cabe a nós decidirmos se
vamos andar em círculo, né, com o povo de Israel ali tateando no deserto, né, ou se nós vamos nos direcionar para Canaã e conquistar a terra prometida. Amém? Deus te abençoe, né? Uma ótima quinta-feira para você.